Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. Excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 13 de junho. Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Albinismo, proclamado pela ONU para divulgar a informação sobre albinismo e para evitar a discriminação aos albinos, combatendo ao mesmo tempo a sua perseguição. Celebrar as conquistas das pessoas com albinismo é outro objetivo dessa data também. Hoje é dia do turista, que são fundamentais para movimentar a economia de uma região, e a gente está sempre recebendo bastante turistas aqui em Botucatu, né? Uma cidade bem turística, então eles devem ser homenageados nessa data também. Hoje também é dia do economista, aquele profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. E hoje é dia de Santo Antônio, considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros e também conhecido como o Santo Casamenteiro. E aí o cônego Alberto da Igreja de Santo Antônio, aqui de Rubião Júnior, falou ao Primeiro Jornal. Ele contou um pouco sobre a data, sobre Santo Antônio e sobre as comemorações também que vão acontecer nesse dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes do Primeiro Jornal da Prever FM. Muita alegria que hoje venho falar um pouquinho de Santo Antônio e da festa de Santo Antônio, no próximo dia 13 de junho. Santo Antônio é um santo português, nasceu em 1195 na cidade de Lisboa. Muito jovem, decidiu-se pela vida religiosa, entrando para os cônegos regulares de Santo Agostinho. Muito letrado, muito inteligente. Os escritores da época diziam que Santo Antônio conhecia a Sagrada Escritura praticamente de cor. Por isso que é chamado, na ladainha, na oração de Santo Antônio, de Arca do Testamento, por conhecer bem a palavra de Deus. Para nós em Rubião, neste dia 13, quinta-feira, nós teremos os seguintes horários de missa. Às 9 da manhã, uma missa presidida pelo cônego Joinville, com a bênção dos pães de Santo Antônio, também a bênção com a relíquia. Ao meio-dia, a Santa Missa presidida pelo Padre Tiago, carinhosamente chamado por nós aqui na Diocese de Tiaguinho, Padre Tiaguinho, também com bênção dos pães, bênção de Santo Antônio. Às 3 horas da tarde, mais uma missa, e a missa de encerramento, presidida por Dom Maurício, às 19h30. A igreja vai ficar aberta o dia inteiro para a visitação dos fiéis, para aqueles que quiserem passar, fazer sua oração devocional, participação da Santa Missa. E também, ao mesmo tempo, eu aproveito a oportunidade que vocês, a Rádio Prever, me concederam, de reforçar esse convite. Venha participar conosco, venha celebrar conosco. Quando a gente celebra a devoção de um santo, nós temos o dever de observar o que ele fez para ser chamado de santo. E o que Santo Antônio fez? Amou a Deus profundamente, amou a palavra de Deus, tinha o desejo forte de comunicar essa palavra a todos, como pregador, e ao mesmo tempo nunca descuidou da caridade cristã. Agradeço a oportunidade, agradeço ao pessoal da Rádio Prever FM, que Deus, pela intercessão de Santo Antônio, abençoe a todos os nossos ouvintes. 6 horas e 4 minutos, obrigado também ao padre, o cônego Alberto, lá da Igreja de Santo Antônio de Rubião. E eu me lembro antigamente, né, as moças
que pretendiam se casar, arrumaram namorado, faziam promessas para Santo Antônio. Tirava o menino Jesus do colo de Santo Antônio. Faziam uma série de coisas, colocavam o Santo Antônio de ponta cabeça. Dentro d'água. Uma série de simpatias para ver se conseguiam um casamento. Não sei se deu certo para algumas, né? Eu não sei também. Mas enfim, era muito usual antigamente. Não sei se hoje, né, com toda a tecnologia, se mudou o tipo de tentativa, né? 6h05, vamos às manchetes de hoje. Jogos regionais de Botucatu acontecem em julho. Vigilância Ambiental em Saúde aplicará vacinas antirrábicas em cães e gatos. Saberemos sobre os eventos do final de semana com Tata Mello. Governo anula leilão que comprou 263 mil toneladas de arroz. Câmara pode aprovar projeto que equipara aborto ao crime de homicídio. Senado aprova bolsa de pelo menos R$ 700 para alunos de baixa renda. Hamas diz que aceita plano de trégua aprovado pela ONU. Brasil será o primeiro país no mundo a ter modo ladrão em celulares Android. Hoje conversaremos com Vitor Salles sobre o projeto Arboricatu. E saberemos também sobre os próximos eventos do Cineclube para Todos com Isabela Araújo Silva. Agora nós vamos saber a previsão do tempo. Como é que fica a previsão do tempo hoje aqui em Botucatu com Tata Mello. Bom dia, Tata. Bom dia! A previsão nesta quinta-feira em Botucatu haverá sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo também fica aberto e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 31 graus. Já a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul indica o retorno de chuvas a partir do próximo final de semana. Os modelos meteorológicos convergem para um cenário de avanço gradativo das precipitações no sul do estado a partir de sexta-feira, com intensificação ao longo do sábado e domingo. Isso ocorre porque uma massa de ar quente que atua na região central do Brasil tem mantido as chuvas concentradas no sul do país. Esse fenômeno meteorológico, que deve continuar até o dia 20, preocupa devido ao acúmulo de precipitações na região sul. Aí a previsão do tempo e realmente está acontecendo isso, né? E aquela história, né? Hoje a previsão é da gente ter uma temperatura que não tem nada a ver com as vésperas do inverno, né? Com a época do ano em que a gente está, nós estamos no dia 13 de junho, né? Realmente aquela história do tempo, do meio ambiente, da preservação, enfim, tudo isso mexe com o tempo, com a temperatura, com a nossa vida, né? 6h07, a notícia agora inusitada, aquela notícia curiosa, né? Aqui no Primeiro Jornal. Uma cidade alemã busca líder após a ausência de interessados. Ser prefeito de Hirschberg, no sudeste da Alemanha, não parece ser um trabalho muito estressante. A cidade fica no país mais rico da Europa e tem menos de 2.000 habitantes. Ainda assim, ninguém quis se candidatar para o cargo nas eleições locais que ocorreram na semana passada. Quem foi votar encontrou a cédula em branco. Um dos motivos para o interesse nulo foi o salário, R$ 1.600 mensais, cerca de R$ 9.300, considerado baixo para o custo de vida no país. A eleição repentina também influenciou, segundo a imprensa local, depois de o prefeito Rüdiger Hohl decidir se aposentar. Hohl governou a cidade por nada menos que 41 anos, desde as primeiras eleições após a queda do Muro de Berlim. Desde 2012, ele governava ainda de forma voluntária, ou seja, sem receber salário. Com solução, o governo local pediu que a população sugerisse candidatos que gostariam que chefiassem a cidade. A prefeitura escolheu 2 deles, os mais votados à revelia, que agora concorrerão ao segundo turno. Os 2 candidatos, meio que forçados, né, ainda não disseram se vão assumir o cargo. Caso o escolhido não tope ser empossado prefeito, o município pode ter de ser anexada a outra cidade próxima. Imagina a situação, 41 anos prefeito. Gente! Né? 41 anos, que tranquilidade, conversa com o prefeito, amigo de todo mundo, 2.000 habitantes e tudo mais. Só que ele resolveu aposentar, parou, chega, uma né? hora que Deu, ele cansou, né? Agora não aparece interessado. R$ 9.300, mas o custo de vida é muito caro lá, também, sim, né? Exatamente. Aguardemos os acontecimentos. Agora 6h09, aquela notícia que está bombando na internet, aquela notícia que está todo mundo comentando, pode ser uma notícia boa, como também pode ser uma notícia ruim, uma curiosidade, mas enfim, está na boca do povo, as virais agora com a Tata Mello.
A notícia viral de hoje é uma continuação de outra que falamos recentemente aqui no Primeiro Jornal. Após viralizar nas redes sociais depois de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e quebrar sua própria regra decidindo ler uma nova obra do mesmo autor, a americana Courtney Novak é a mais nova integrante de uma polêmica que divide os leitores de Dom Casmurro, Capitu Não Traiu. A escritora anunciou nesta quarta-feira que terminou de ler a obra de Machado de Assis e que é time Capitu. Eu acho que o narrador não é confiável. Ele está destruído pelo próprio ciúme, afirma Novak em uma publicação. Dom Casmurro conta a história de amor de Benitinho e Capitu e foi publicado em 1899. O tema da obra é o adultério, narrador sendo o próprio Dom Casmurro, um homem solitário que acredita ter sido traído por uma mulher, Capitu. O enredo traz indícios de traições da mulher com o melhor amigo do marido, mas as interpretações são individuais de cada leitor. O livro foi finalizado menos de uma semana depois por Courtney, que afirmou que decidiu ler o outro clássico do autor, pressionada por muitos. O mais interessante é o seguinte, né? Com essa polêmica toda, polêmica entre aspas, né? O pessoal tá revendo, tá procurando na gaveta, onde tá Dom Casmurro, onde tá a Capitu. Olha, é muito legal, tá divulgando Machado de Assis para o mundo, né? Um escritor famoso no Brasil que agora o mundo tá conhecendo. Mas que e legal, aí, Márcio, né? Traiu ou não traiu? Qual a sua opinião? Eu vou dizer uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Eu participei de uma peça teatral aqui, né, encenada há muitos anos atrás, que eu fui o juiz no julgamento de Capitu. Olha só, e aí? Traiu ou não traiu? Aguarde. E aí, Tata, traiu ou não traiu? O que você acha? Eu acho que traiu, hein? Cada um tem uma opinião sobre essa história, Fico imaginando se isso tivesse acontecido nessa época da tecnologia, né? Com rede social, com WhatsApp, essas coisas todas, né? Já tinha viralizado também, né? Com certeza já tinha sido pauta pro Twitter. Com certeza. Na minha opinião, ela não traiu, é coisa da cabeça dele. Isso que é legal, né? Cada Dividindo opiniões, né? Exatamente. 6:12. Esporte. E no esporte nós temos a participação da Laura Marcelo, né? Ela que faz um apanhado, faz um resumo do futebol aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, Laura. Laura Marcelo para Prever FM. Bom dia! Resumão do futebol começa com decepção. A seleção brasileira empatou em 1-1 com os Estados Unidos em Orlando no último amistoso antes da disputa da Copa América. Rodrigo, vestindo a camisa 10, marcou o gol da amarelinha e o brasileiro esperava mais da equipe de Dorival Júnior. Porém, o futebol brasileiro ainda pode dar alegrias ao torcedor com alguns jogos nesta quinta-feira. Na Série A do Brasileirão, Cruzeiro e Cuiabá jogam às 7 horas da noite. Outros 3 jogos, uma horinha depois, às 8 horas da noite. Atlético Paranaense e Criciúma, Internacional e São Paulo e Flamengo e Grêmio. Por fim, mais tarde, Bahia e Fortaleza, Palmeiras e Vasco fecham a 8ª rodada às 9h30 da noite. Já na Série B do Brasileirão, Amazonas e Chapecoense abrem a 10ª rodada com duelo às 9 horas da noite. Ainda teremos um jogo pelo Brasileirão Feminino. Avaí e Kinderman recebem as Gurias Coloradas às 3 horas da tarde, partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino, jogo que havia sido adiado por conta da tragédia no estado gaúcho. Estes foram os destaques desta quinta-feira. Prever FM para todo mundo. Aí a Laura Marcelo participando todo dia, fazendo um resumo do que acontece, falando dos jogos, resultados no Campeonato Brasileiro. Lembrando que no final de semana o Ricardo Mazei vai narrar os jogos. Havendo gol, a gente solta na segunda-feira aqui o gol com o Ricardo Mazei, um botucatuense que hoje trabalha em rádio lá em Caraguatatuba e que também é narrador de futebol. Muito legal, né? Não é? Bacana mesmo. 6h14. Seleção Brasileira de Rugby Feminino é convocada para Paris. A Confederação Brasileira de Rugby divulgou a lista de convocadas da seleção feminina para a Olimpíada de Paris. As Iaras, como é chamada a seleção brasileira da modalidade, terão base de treinamento em Saint-Afrique, no sul da França. Dentre as convocadas, destaque para Luísa Campos e Raquel Cocan,
que disputarão os Jogos Olímpicos pela terceira vez na carreira. Esta convocação é muito especial para mim. Foram quase 2 anos afastada dos gramados por causa de uma lesão no joelho e principalmente do câncer de mama. Consegui voltar à seleção agora, poderia realizar mais um sonho na carreira, comemorou Raquel. Entre os dias 7 e 21 de julho, as Iaras ficarão concentradas em Saint-Afrique, cidade de 8 mil habitantes a 650 quilômetros da capital parisiense. As Iaras têm apresentado grande evolução nos últimos tempos. Basta ver o que conquistaram no ano passado para cá. Vaga olímpica, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, melhor classificação final em uma temporada do circuito mundial e vitórias sobre a Irlanda e Fiji, que estão entre as principais seleções do planeta. Então, para continuar essa crescente, seguiremos investindo na equipe e oferecendo a ela a melhor preparação olímpica possível, explica Mariana Miné, CEO da Confederação Brasileira de Rugby. E as mulheres estão dominando o esporte, porque o time dos sonhos feminino dos Estados Unidos também foi convocado para Paris. A USA Basketball, entidade máxima do basquete dos Estados Unidos, anunciou as 12 jogadoras que representarão o país na Olimpíada de Paris em julho. A técnica Sherry Reeve optou por numa mescla de jovens atletas com outras mais experientes, como é o caso de Diana Taurasi. Aos 42 anos, a ala do Phoenix Mercury vai disputar a 6ª Olimpíada e o 6º ouro da carreira, um recorde. A lista traz alguns dos melhores talentos do basquete que nosso país tem a oferecer. Estou animada para liderar esta equipe com o objetivo de ganhar a 8ª medalha de ouro olímpica consecutiva em Paris, disse Reeve. Estou ansiosa para nos reunirmos em Fênix e começar a viagem para Paris, completou a técnica. Pelas redes sociais, a USA Basketball também compartilhou o vídeo das jogadoras recebendo a notícia de que estarão em Paris. 6h16, PSG tem interesse em Vini Júnior para o lugar de Mbappé, diz rádio. Destaque do Real Madrid na temporada, Vinícius Júnior está valorizado na Europa. Segundo a rádio RMC Sport, o PSG tem interesse e monitora a situação do atacante brasileiro. O clube francês busca um substituto para Mbappé, que deixou a equipe justamente para assinar com o Real Madrid. De acordo com a rádio, o PSG vigia a situação de Vinícius Júnior caso apareça alguma oportunidade para contratá-lo. O brasileiro é visto como um jogador de perfil parecido para suprir a lacuna deixada por Mbappé, mas o clube francês também monitora outros nomes. Segundo o jornal AS, porém, Vinícius Júnior não tem interesse em deixar o Real Madrid e o clube espanhol também não sinaliza uma possível venda. As relações com o PSG também estão deterioradas, não só por causa de Mbappé, mas também por posições contrárias em relação à tentativa de criação da Superliga. Vinícius Júnior tem um contrato com o Real Madrid até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O acordo foi anunciado em outubro de 2023. Agora 6h17, lembrando o seguinte, 6h18, virou agora o relógio. 6h18, lembrando que ontem foi um dia de festa aqui para a rádio, não? Foi verdade. Desde as primeiras horas da manhã aqui com o Primeiro Jornal, com as declarações de amor, né, na promoção do jantar do Vino com o Primeiro Jornal, com a Prever FM. Foi muito legal, emocionou muita gente e o comentário ontem foi isso, viralizou na cidade. Essa podia ter entrado nas virais de hoje. Verdade. Né? E foi muito interessante também, emocionou. E o Danilo, que foi o vencedor, né, com a mensagem mais romântica, ele esteve ontem já no Vino Restaurante, nós temos até uma fotinho dele aí. Quem está assistindo, acompanhando aí a transmissão em vídeo ao vivo do nosso site, preverfm.com.br, pode ver a imagem aí, ó. Dele. Vou colocar aqui no nosso telão aí, também. Ele e a esposa, né? Futura esposa. A Maria. A Maria. Isso. Olha que legal, né? Jantando ontem à noite lá no Vino Restaurante, no Shopping Amando. Tá muito legal. Danilo, parabéns, viu? Parabéns aí. Inclusive, ele mandou uma mensagem aqui pra gente agradecendo, ó. Ele falou aqui, ó, bom dia, Prever FM. Aqui é o Danilo Miranda, da padaria Nona Cecília. Estamos todos bem ligados no Prever FM. Eu quero agradecer pelo maravilhoso jantar de ontem. Vino está de parabéns, sensacional. O jantar foi com atendimento, tanto no atendimento quanto no sabor. Somos todos gratos. Um ótimo dia a todos da Prever. Lembrar que serão convidados de honra no nosso casamento, todos da Prever FM. Olha aí. Que legal, a gente vai cobrir o casamento do Danilo. Olha só, pode voltar com a fotinha dele lá pra gente ver aqui novamente ali o Danilo com a Maria que foram jantar ontem no Vino. Que legal mesmo, né?
O Jean também esteve lá ontem à noite, realmente estava lotado lá o Vino, né? Imagina. No Shopping Amando, muito bacana mesmo. Mas não só na parte da manhã, né? A repercussão de tudo isso, né? Nós tivemos no final da tarde, às 5 da tarde, no Chá das 5, o sorteio da ganhadora, de um iPhone 15. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro, né? Teve Que legal, esse né? bônus ainda. Você tem detalhes sobre quem foi a ganhadora? A Tata tem tudo aí, ó. A ganhadora foi Amanda Thaís Godoy. Ontem o pessoal do Chá das 5 conseguiu falar com ela por telefone, mas hoje, às 9 horas, ela vai estar aqui no estúdio. Olha só. Vamos tirar fotos e a gente vai postar tudo nas nossas redes sociais em breve. Que legal. A Amanda, então, foi a ganhadora, né? Eu estava acompanhando, né, quando ligaram para ela, a emoção dela, muito legal. Já pensou ganhar um iPhone 15 Pro? Não, e ela tava trabalhando, né? Ah. Ela tava trabalhando, não atendeu o telefone de primeira, eles tiveram certa dificuldade. Quando ela finalmente atendeu, ela só faltou soltar rojão, eu acho. Foi uma grande expectativa, né? Não atendeu a primeira vez, fica uma expectativa para todo mundo. Ficou todo mundo tenso, Mais ansioso. de 6 mil participantes, né? Foi um sucesso essa promoção. Foi um sucesso, né? E ainda teve esse bônus do iPhone 15 Pro, que a gente acabou descobrindo ontem, né? Em cima da hora. Gente, que legal mesmo. E tá vindo mais uma promoção por aí, né? Tem a promoção do Dia dos Pais. Olha só, Dia dos Pais, você, papai, olha, já pensou uma Smart TV 75 polegadas? É uma Smart Big TV Samsung Nossa. de 75 polegadas 4K. Que chato trabalhar nessa rádio, né? Gente. Não, e ainda tem um plus também aí, tá? Porque se o ganhador for associado do sistema Prever, ainda leva mais coisa. É mesmo? Leva também um soundbar Samsung Bluetooth e um subwoofer sem fio pra ficar tudo ainda, pra complementar o som da TV. Ainda vai praticamente uma sala de cinema na sala de casa. Prepare sua sala aí, 75 polegadas, né? É a promoção para o Dia dos Pais. A gente vai falar bastante. Dia dos Pais tá... E que dia? Já tem a data do sorteio? Vai ser dia 31 de agosto, às 11 da manhã, a gente vai saber o resultado dessa promoção. É promoção para os pais, então, né? Porque o Dia dos Pais é segundo domingo de agosto. Então, para o mês dos pais, a promoção... Que é a promoção Super Tela do Paizão. Super Tela do Paizão. Gente, continue acompanhando no dia a dia a Prever FM, porque mais do que nunca é a rádio para todo mundo. Nós vamos ao intervalo, já voltamos. A sua cidade no Primeiro Jornal. Agora são 6 horas e 23 minutos. Bom dia a você que está acordando agora, você que vai para a escola, você que está indo para o trabalho, você que está caminhando desde as 5 e pouco da manhã. Eu vi gente caminhando. Nossa. Bike na pista e olha, muito legal essa disposição do povo. Haja fôlego. Acordar. Como é que é? Quem acorda cedo, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso. Né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Ó. E por aí vai, né? Então, bom dia você que está acompanhando, você que está trabalhando, você padeiro. Alô, Danilo. Sortudo, hein? Bom dia a você também, obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência, você que está acompanhando, mas não tem como ligar, não tem como. Você está ouvindo, está assistindo, muito obrigado pela sua audiência. A Prever FM é essa rádio, a rádio para todo mundo, a rádio para você ouvir todo dia no seu carro, na sua casa, quando está acordando, para mandar mensagem, para mandar declaração de amor. Gente, tá legal isso tudo, né? Tá muita coisa acontecendo, né? Inclusive, nós temos aqui, quase que com exclusividade, porque a gente vai lançar primeiro aqui, ó, um áudio do Igor Ignácio, da Justiça Eleitoral, dando um balanço semanal aqui de como tá a situação eleitoral aqui em Botucatu. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai acontecer toda semana, né? Uma iniciativa da Justiça Eleitoral, do Igor Ignácio aqui, o chefe da Justiça Eleitoral de Botucatu, para passar para a imprensa, né, a atualização de tudo que está acontecendo dentro do âmbito da Justiça Eleitoral. O que os partidos estão fazendo, se houve alguma impugnação, enfim, você vai se atualizar e aqui você fica sabendo primeiro no Primeiro Jornal. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral, e vamos mais para um boletim semanal de tudo que está tramitando na Justiça Eleitoral. Uma procura intensa por parte dos partidos políticos em regularizar
as contas. Isso mesmo. Na verdade, os partidos eles passam aí 2 a 4 anos sem se preocupar muito com a prestação de contas, e aí chega nesse momento prévio das eleições municipais, eles procuram regularizar todas as contas, buscando os fundos partidários, né? Os dinheiros que são destinados a eles, porque do contrário eles não receberiam. Também algumas palestras por parte da Justiça Eleitoral para todos os blocos, né, que se interessarem. A Justiça tem ido até esses partidos políticos, né, para poder conversar com os pré-candidatos, explicar para eles o que é e o que não é permitido, falar já sobre a documentação que eles precisam já correr atrás, para quando chegar efetivamente a convenção, eles já estarem tudo organizado. Então são essas as informações pelo momento. Abraço a todos. Então toda semana a gente vai ter o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio, atualizando tudo que está acontecendo no âmbito da Justiça Eleitoral aqui em Botucatu. 6h26. Cultura apresenta a exposição Nefelibata, de Hélio Schnaumann. De 22 de junho a 20 de outubro, ocorrerá na Pinacoteca Fórum das Artes a abertura da exposição Nefelibata, de Hélio Schnaumann. Será possível realizar a visitação de quarta a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e sábado e domingo, das 11 às 17 horas. O artista convida todos para explorar um espaço poético fascinante, onde a realidade e a fantasia se encontram por meio de suas obras. Esta exposição revela a dualidade e o equilíbrio dinâmico entre percepção intelectual e entrega emocional. Segundo Paulo PT Barreto, mestre e doutor em artes visuais pela ECA da USP, a atenção do artista está voltada para o céu e os efeitos de sua luminosidade sobre as configurações da urbe. O documentarista Wolf Gauer completa: o céu, em transformação síncrona, vira palanque de evolução deslumbrante, produzindo um inesperado êxtase de luz, cor e configuração formal. Hélio Schnaumann descreve seu processo criativo da seguinte forma: tudo começa na preparação artesanal das telas, a trama de pinceladas estrutura a imagem, criada em uma única sessão, seguida por um ajuste gradual de cor e tonalidade. 6h28, Jogos Regionais de Botucatu acontecem em julho. Na próxima terça-feira, dia 18, Botucatu sediará o Congresso Técnico da 66ª edição dos Jogos Regionais. O evento acontecerá na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu e contará com a presença de representantes e autoridades de 48 cidades participantes. Os Jogos Regionais em Botucatu ocorrerão de 3 a 13 de julho. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 3 de julho, às 19h30, no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior. Durante o congresso, será apresentado um panorama completo da organização dos Jogos, incluindo o sorteio das chaves para as 23 modalidades que serão disputadas, entre elas atletismo, voleibol, basquetebol, capoeira, futebol, ginástica rítmica, handball, judô, karatê, natação, taekwondo e a novidade, beach tênis. A comissão organizadora dos Jogos, composta por representantes de todas as secretarias municipais, estima a participação de 5.000 atletas. A delegação de Botucatu contará com mais de 450 atletas. Os Jogos Regionais são realizados em parceria com a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Agora são 6h29. Conferência Municipal irá definir políticas públicas para a cultura. A Secretaria Municipal de Cultura realizará no dia 20 de junho, das 17h30 até as 21h30, a Conferência Municipal de Cultura. A Prefeitura convida a comunidade para participar da conferência, pois será um momento crucial para a revisão e aprovação do Plano Municipal de Cultura, que definirá o panorama cultural de nossa cidade nos próximos 10 anos. Este evento é realizado pelo Conselho Municipal de Cultura de Botucatu e Secretaria de Cultura de Botucatu. Agora são 6h29, hoje nós teremos às 9h30 a inauguração da fábrica de biofármacos no CEVAP Botucatu. E a equipe da Prever FM vai estar lá nessa inauguração, mais de 300, quase 400 convidados, né? É bastante importante. Nós tivemos a entrevista aqui na última terça-feira a respeito desse assunto e me parece que inclusive vai ser transmitido pelo YouTube, né, em tempo real, toda a solenidade desta inauguração importante que vai levar o nome de Botucatu como referência não só para
para a região, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo todo. Muito interessante. Agora, 6h30, vamos à agenda cultural desse final de semana. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Tata Melo, o que a gente pode esperar da cidade de Botucatu para oferecer como opções nesse final de semana? A programação começa hoje, com uma sessão de cinema no Pontos IG Miss, apresentando Curtinhas Blender, às 8h30. Mais tarde será a vez do filme O Garoto, de Charlie Chaplin, às 14h30, no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, Rua General Teles, número 1040. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Às 20 horas rola o projeto Dando, circuito de música Dercy Marques, com Ramon Sassi e Nina Neder, no auditório da Fazenda Lajeado, Chácara Recreio Vista Alegre, Botucatu. A entrada é com contribuição consciente com valor sugerido de R$20, classificação livre. Nesta sexta-feira teremos o espetáculo Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, com Juliana Martins e Sérgio Maroni. Às 20h30, no Teatro Municipal de Botucatu, na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, número 27, Centro. A classificação é de 14 anos e os ingressos custam R$ 35,00, meia entrada e Unimed, R$ 50,00 antecipado e R$ 70,00 a inteira. Este é um evento realizado pela Ferreira Eventos Culturais. Os atores fizeram um convite aos ouvintes da Prever FM. Vamos ver o vídeo. Vamos ver se eu consigo soltar aqui bonitinho pro pessoal ver na live. Pessoal da Primeira sai com eco, não deu muito certo. Não deu certo, mas a gente exibe amanhã, a peça vai ser amanhã, né? É bastante interessante e a gente agradece o Ferreira e os atores que mandaram esse vídeo convidando o pessoal para a peça. Pois não, Tata? No sábado, dia 15, acontecerá o primeiro Festival Botucatuense de Documentários Musicais no Teatro Municipal de Botucatu. Serão exibidos 4 documentários realizados na cidade, incluindo os lançamentos oficiais de Hellgarden Epilogue e Die Maracatur Europa. Na programação teremos 17 horas, Thiago Reg, Aprendendo a Ser Só, 18 horas, Boa Vizinhança, versão estendida. E às 20 horas, Die Maracatur Europa mais Hellgarden Epilogue. O festival acontece no Teatro Municipal de Botucatu e todas as sessões são gratuitas. O projeto Banda na Praça traz uma apresentação da banda às 10 horas na Praça do Bosque. Às 18 horas, a Saga de um Palhaço Sem Lona, um espetáculo imperdível que conta com a emocionante história de um palhaço em busca de um lugar para o seu circo na cidade. Será apresentado na Casa da Juventude, Rua Benjamin Constante, número 161, na Vila Jaú, com entrada gratuita e classificação livre. Mais tarde, às 21h30, com a realização da Ferreira Eventos Culturais, o humorista Tiago Ventura chega a Botucatu com seu novo show da turnê 2024 no Auditório La Salle. A Musitour encerra o domingo apresentando jazz com Sara e Tiago, Jazz Duo, às 17h30, na Estação Ferroviária de Rubião Júnior, Avenida Bento Lopes, 296-510, Jardim Santo Inácio. A opção para todos os gostos, para que ninguém fique sem entretenimento nesse final de semana. Sem dúvida. Só salientando que hoje às 20 horas no projeto Dandô vai acontecer o circuito de música Dercy Marques com Ramon Sassi e a Nina Neder, no auditório da Fazenda Lajeado, no Recreio Vista Alegre, aqui em Botucatu. É muito legal, né? A entrada é com contribuição consciente e o valor sugerido de R$20. Classificação é livre. Então vai ter evento para todos os gostos a partir de hoje aqui na cidade de Botucatu. Vamos prestigiar, né? Não importa o seu gosto, tem para todos os gostos, como eu já disse. Sim. É importante dizer porque todo final de semana tem evento aqui em Botucatu. Isso é muito legal, né? Não, é como a gente falou, né? Tem para todas as opções de idades, gostos, é só escolher. É isso. 6h35. Limpeza e desassorramento da lagoa de captação do rio Batalha tem início em Bauru. A primeira etapa do processo de limpeza e desassoreamento da lagoa de captação do rio Batalha
teve início nesta terça-feira em Bauru. Dividido em 3 etapas, que devem durar 6 meses, a primeira parte da limpeza inclui a retirada de material orgânico depositado no reservatório de parte das plantas aquáticas existentes no local. Uma empresa foi contratada para realizar o serviço. A retirada das macrófitas, as plantas aquáticas, é realizada com a movimentação da vegetação por meio de uma grade de ferro lançada ao fundo do tanque e içada por cabos de aço presos ao trator, que remove o excesso das plantas com a raiz até a lateral da lagoa. As macrófitas aquáticas são plantas de água doce benéficas e podem ser emersas, com folhas flutuantes, submersas livres, submersas enraizadas e flutuantes. Elas se alimentam de resíduos orgânicos e ajudam a melhorar a qualidade da água. Ao mesmo tempo em que são fontes de alimento para algumas espécies e filtram poluentes, o excesso dessa vegetação prejudica o curso do rio e pode interferir no ecossistema do local em que se encontra devido à sua decomposição. A retirada total das plantas não é recomendável, já que pode alterar a qualidade da água e criar problemas ao gerar um estado alternativo de domínio de cianobactérias, indesejáveis pela sua possível toxicidade. O ideal é que se faça um controle periódico da vegetação existente no rio. A segunda etapa consiste no desassoreamento da lagoa com dragas disponíveis no local. Finalizando essa fase, o Departamento de Água e Esgoto DAI de Bauru prosseguirá com a dragagem do rio Batalha, com equipamentos especializados como a escavadeira hidráulica anfíbia. Prever FM, agora são 6h37 e abrigo é fechado após dezenas de animais serem encontrados em situação de maus tratos em Garça. Um local usado como abrigo foi fechado após uma operação policial que constatou maus tratos a animais nesta terça, em Garça. De acordo com o boletim de ocorrência no abrigo, que fica às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ASP 294, cerca de 60 cães adultos foram encontrados em situação de aparente desnutrição, desprovidos de água potável, sendo que alguns necessitavam de atendimento médico veterinário. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após denúncia recebida pela ONG Spades. Além dos animais, um homem foi encontrado no abrigo. Ele revelou que apenas cuidava do local, que era administrado pelo seu irmão, que é médico veterinário em Marília, e mais 2 veterinárias. Segundo ele, os animais abrigados teriam sido recolhidos na rodovia, vítimas de maus tratos e abandono, e repassados para os proprietários por força de um contrato celebrado entre eles e uma concessionária que administra rodovias na região. A Polícia Científica realizou perícia no local e a Vigilância Sanitária de Garça, que esteve no local, constatou que funciona naquele local sem autorizações legais de âmbito municipal. A pena para o crime de maus tratos a animais é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e perda de guarda. 6h38, Rede Seja abre matrículas para quem deseja concluir o ensino fundamental em Bauru. O Centro de Educação de Jovens e Adultos, SEJA, da Rede Municipal de Bauru, está com período de matrículas e rematrículas aberto para o segundo semestre de 2024, com disponibilidade para todas as salas. Com 8 polos na cidade, o SEJA é responsável por oferecer atendimento educacional para jovens e adultos maiores de 15 anos que não frequentaram a escola ou não concluíram os estudos. O conteúdo curricular corresponde ao primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. As matrículas e rematrículas devem ser efetuadas até agosto de 2024. O material escolar, uniforme e transporte são gratuitos. As pessoas interessadas devem ligar na sede do SEJA nos telefones 14 32 14 4402 ou 4403 no final, das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Agora 6h39. Lembrando que você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM e você pode participar da promoção. A próxima grande promoção é Alexa, aqui no primeiro jornal, dia 1º de julho. Então, ontem foi o sorteio do iPhone 15 Pro. Dia 1º de julho vai ser a Alexa. E para participar do sorteio da Alexa, como é que deve fazer? A promoção é Alexa em dobro, então para começo de história não é uma Alexa só, são 2, né? Para participar você tem que seguir o nosso perfil no Instagram, @PreverFM, achar ali o post da promoção que está fixado, curte o post e marca nos comentários quem você acha que merece levar essa Alexa junto com você. O resultado sai dia 1º de julho, como o Márcio falou, aqui no Primeiro Jornal. E se você for o grande ganhador, quem você marcou ali nos comentários também leva uma Alexa. Muito legal mesmo, tá, gente? Então, continue participando do dia a dia da rádio, uma programação gostosa.
uma rádio que já faz parte do dia a dia da cidade, a gente percebe isso no dia a dia, quando sai aqui da rádio com os amigos, né, no comércio local, realmente o comentário é bastante positivo. Um abraço aos motoristas de aplicativo. Verdade. Os motoristas de aplicativo têm uma audiência sensacional para a Rádio Prever FM. E a gente ouve, eu confesso, eu não uso o carro de aplicativo, mas muita gente aqui da rádio, muitos amigos, né, parentes, se utilizam e falam, gente, 100.9 é direto nos carros de aplicativo. E a gente ouve, a gente recebe as mensagens dos motoristas aqui no nosso WhatsApp também, falando, olha, eu tô aqui no trânsito, tô trabalhando como motorista de aplicativo e tô ouvindo a Prever FM. Impressionante, né? A gente fica gratificado com isso também. 6h41, mais um intervalo, já voltamos. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. Agora 6h42 e o governo anulou mesmo, hein? Anulou o leilão que comprou 263 mil toneladas de arroz. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Edgar Preto, informou nesta terça-feira, dia 11, que o governo Lula decidiu anular o leilão público responsável por comprar 263 mil toneladas de arroz após suspeitas de irregularidades. Na última semana, o Brasil comprou 263,37 mil toneladas de arroz. O volume adquirido corresponde a 87,79% do total de 300 mil toneladas do pedido inicial do governo. Para comprar o produto, a Conab desembolsou 1,3 bilhão de reais dos 1,7 bilhão liberados. A decisão de anular o leilão foi tomada após as empresas arrematadoras do leilão apresentarem fragilidades, segundo o Preto, para realizar a importação do alimento. A decisão é anular esse leilão e proceder de novo, mais ajustado, para contratar empresas que possam entregar arroz de qualidade no melhor preço, disse o presidente da companhia. Ainda de acordo com o chefe da Conab, não há data definida para o novo leilão. Começamos os questionamentos e se essas empresas têm capacidade técnica e financeira de honrar os compromissos com a quantidade excessiva de dinheiro público, disse. Pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter garantidas que vamos contratar empresas qualificadas, capacidade técnica e financeira, explicou Preto. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, reforçou que o Brasil tem um volume justo entre produção e consumo. Ninguém diz que não tem arroz no Brasil. Ele ainda ressaltou que é decisão do presidente Lula que essas questões ligadas ao abastecimento de arroz não reflita na mesa dos mais humildes. Mas a notícia aqui está incompleta, porque também teve um caso de uma pessoa, funcionário, que estava fazendo parte de uma empresa que ia participar da licitação. Então esse foi o principal motivo. Suspeita de falcatrua. Tá? Faltou aqui na notícia. Suspeita de falcatrua, realmente foi isso que aconteceu na anulação desse leilão de arroz. E fica aquela interrogação, mais uma polêmica, nós vivemos quase que agora eternamente um fla-flu aqui no Brasil, um Corinthians e Palmeiras, né? Tudo que se fala, e eu acho que tem que monitorar mesmo, não importa o lado que esteja, tá? Monitorar mesmo o que está acontecendo. Agora, se houve falcatrua, que a pessoa seja punida, que o governo reveja tudo isso. A gente comentou aqui há quase mais de um mês atrás, quando surgiu essa história de que o governo poderia comprar arroz, né? E foi falado aqui, inclusive com o ex-presidente da Conab, que a gente colocou aqui uma participação dele através da notícia, de que o arroz colhido antes da enchente no sul já era o suficiente para o mercado local. Sim. Tinha que se pensar no ano que vem. Tá? O governo se antecipou, não sei se acertadamente ou não, tá? Promoveu o leilão, aí as pessoas ficam colocando que é arroz da China, mas é um arroz da América do Sul, me parece que é isso. Sim. Né? Mas o que foi cancelado nesse leilão não foi foi o problema de haver falcatrua. Um funcionário do Ministério acabou participando, um secretário, né? A gente deve ter essa informação aí, inclusive, um secretário estava participando com a sua empresa dessa licitação. Então foi cancelado por suspeita de falcatrua, de irregularidades nesse leilão. Tá? Por isso que aconteceu esse cancelamento. Sim. Vamos aguardar o próximo posicionamento do governo para ver o que vai acontecer com relação ao arroz. Agora, o governo está envolvido em inúmeras situações realmente difíceis, né? Agora, o ministro também sendo acusado aí também de falcatruas,
né? O presidente Lula parece que deve ter um encontro com ele hoje, deve estar aqui no noticiário nosso, mas assim, é um momento difícil. Só que assim, o que é irregularidade, o que é falcatrua tem que ser denunciado, as pessoas têm que ser punidas severamente. Chega disso no Brasil, né? Chega disso. Hoje eu vi uma médica que estava colocando um aparelho, né, para um respirador. Ela adaptou com uma embalagem de bolo, uma embalagem plástica de bolo, lá no hospital em Roraima, porque não tinha esse aparelho que custa em torno de R$500, o hospital não tinha, e ela adaptou com uma caixa de plástico, de uma forma de bolo, um respirador para uma criança na UTI. Você imagina uma coisa dessa, no meio de tanta coisa irregular, tanto dinheiro jogado fora, de repente, numa precisão, numa UTI, para salvar a vida de uma criança que precisava de um respirador. Aquele respirador manual, acho, né? Eu acho que não foi nem, no caso, o manual, mas o respirador. Ela adaptou uma caixa plástica de bolo, aquela forma de bolo que você compra aí numa boleria da vida. Ela adaptou, colocou uns tubos, um esparadrapo e tudo mais para a criança poder sobreviver. Gente. Sabe? Ela teve a iniciativa, mas colocar um negócio desse, num momento desse no país, sendo que se gasta dinheiro com tanta coisa desnecessária, com salário de tanta gente que não precisa, é terrível. A gente fica triste com tudo isso. 6h48 agora. Câmara pode votar projeto que equipara aborto ao crime de homicídio. O plenário da Câmara dos Deputados pode analisar, nesta terça-feira, já analisou inclusive, o pedido de urgência do projeto de lei que equipara o aborto dos fetos acima de 22 semanas ao crime de homicídio simples. Isso aí foi aprovado a toque de caixa ontem, 24 segundos. 24 segundos foi aprovado isso, né? Houve uma pressão de urgência do projeto, pode ser vista foi visto inclusive no dia de ontem, inclusive, né? E esse é mais um projeto que está gerando bastante polêmica, tem mudanças em tudo isso, mas foi aprovado e a gente vai voltar no Jornal de Amanhã trazendo mais notícias com informações precisas, atualizadas sobre isso. Inclusive, ela dá uma média de prisão, né, para a mulher que cometeu um aborto ainda maior do que o de um estuprador. Então, bastante assim, coisa envolvida. E alguns parlamentares da oposição, principalmente, reclamaram que foi votado em tempo recorde e sem o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir qual seria o próximo projeto a ser votado. Enfim, isso aconteceu e vai dar muito pano para manga, vai ser uma das principais notícias da grande mídia no dia de hoje também. 6h49. Senado aprova bolsa de pelo menos R$700 para alunos de baixa renda. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que estabelece em lei o programa Bolsa Permanência, com um auxílio de no mínimo R$700 para estudantes de graduação e R$300 para alunos de cursos técnicos nível médio. A proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsa Permanência está dentro da Política Nacional de Assistência Estudantil, também prevista na matéria aprovada pelos senadores. O objetivo deste plano é evitar a evasão e incentivar o término da formação dos estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior. A PNAS, além dessa bolsa, reúne outras 12 iniciativas com o programa de atenção à saúde mental e sobre alimentação saudável. A soma de todos os benefícios não pode superar um salário mínimo e meio por estudante, exceto no caso de indígenas e quilombolas. O programa Bolsa Permanência existe pelo menos desde 2013, com ação do Ministério da Educação. Atualmente, o foco é atender principalmente estudantes quilombolas e indígenas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O projeto aprovado pelo Parlamento amplia a extensão do auxílio e o torna lei, para que não seja cancelado ou desidratado diante da mudança de governos. O auxílio será concedido a estudantes que não recebam bolsa de órgãos governamentais. Terá direito à Bolsa Permanência o estudante que cumprir os seguintes requisitos. A renda mensal de cada pessoa da família não pode ultrapassar um salário mínimo.
O aluno deve estar matriculado em curso de graduação com carga horária igual ou maior que 5 horas por dia ou em curso técnico. Não passar 2 semestres além do tempo regulamentar da graduação. A regra é diferente para estudantes indígenas e quilombolas. Podem ficar até 4 semestres além do tempo regulamentar do curso. Não precisam cumprir a exigência de renda ou da carga horária. O valor do auxílio será o dobro do pago para os demais alunos. Prever FM 6h51 e o Hamas diz que aceita plano de trégua aprovado pela ONU. O grupo terrorista Hamas aceitou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apoia um plano para acabar com a guerra na faixa de Gaza e está pronto para negociar os detalhes, disse na última terça-feira uma autoridade do Hamas. Mediadores do Egito e do Catar afirmaram que receberam uma resposta formal do Hamas para a proposta de trégua apoiada pela ONU. Em um comunicado em conjunto, o Hamas e um outro grupo terrorista, o Jihad Islâmica, afirmaram que estão prontos para alcançar um acordo para acabar com a guerra na faixa de Gaza. No entanto, há uma chance de o acordo não ser firmado porque tanto Israel como o Hamas sugeriram que o plano acomode alguns de seus propósitos que são conflitantes. Uma autoridade do Hamas afirmou à agência de notícias Reuters que a resposta ao plano de cessar-fogo reafirma que qualquer acordo deve acabar com a agressão sionista contra o nosso povo, tirar as forças de Israel, reconstruir a faixa de Gaza e é preciso haver uma troca de prisioneiros. O Hamas quer um novo cronograma para um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza, inclusive da cidade de Rafah, disse uma autoridade à agência de notícias Reuters. O texto do acordo foi elaborado pelos Estados Unidos. Antes do plano ser votado pelo Conselho de Segurança da ONU, o presidente americano Joe Biden afirmou que o texto foi aceito por Israel. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que pretende continuar a guerra até acabar com o Hamas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza na segunda-feira, dia 10. O placar da votação foi de 14 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção da Rússia. O texto elaborado pelos israelenses e proposto ao Conselho pelos Estados Unidos pressiona o grupo terrorista a aceitar os termos. A resolução demanda as duas partes a aplicarem plenamente os seus termos sem demora e sem condições. O acordo é previsto para ter 3 fases. Em uma primeira fase, o plano prevê os seguintes termos: cessar fogo absoluto com duração de 6 semanas. Retirada das forças de Israel das áreas densamente povoadas da faixa de Gaza. Libertação de reféns sequestrados durante o ataque do grupo terrorista Hamas, entre eles mulheres, idosos e feridos, em troca da libertação de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Já a segunda fase incluiria os seguintes termos: libertação dos demais reféns, entre eles homens e soldados, em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel. A retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. A terceira fase prevê o início de uma grande reconstrução de Gaza, que enfrenta décadas de reconstrução devido à devastação causada pela guerra. Prever FM 6h54 e a Rússia inicia a segunda fase de exercícios com armas nucleares táticas com Belarus. A Rússia anunciou que suas tropas iniciaram a segunda fase de exercícios de prontidão de armas nucleares táticas ao lado das tropas de Belarus, após o que o governo de Moscou classificou como ameaças das potências ocidentais. O país afirma que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão empurrando o mundo para a beira de um confronto nuclear ao dar à Ucrânia armas no valor de bilhões de dólares, algumas das quais estão sendo usadas para atacar o território russo. O presidente Vladimir Putin tem dito repetidamente que a Rússia pode usar armas nucleares para se defender em situações extremas, uma fala que o Ocidente tem descartado como bravata. No mês passado, a Rússia vinculou explicitamente os exercícios nucleares ordenados por Putin ao que disse serem declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais contra a Federação Russa. Na primeira fase, as tropas russas treinaram como arma e lançar mísseis Iskander, enquanto a Força Aérea treinou como arma mísseis hipersônicos Kinzhal. A segunda etapa, anunciada na terça-feira, envolve o treinamento conjunto de unidades russas e belarusas para o uso em combate de armas nucleares não estratégicas, informou o Ministério da Defesa. Em imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo, um sistema de mísseis Iskander foi mostrado sendo conduzido em um campo e os mísseis foram levantados.
Também foi possível ver interceptadores supersônicos MiG-31 carregando mísseis Kinzhal e bombardeiros supersônicos de longo alcance, o Tupolev Tu-22M3. Ainda assim, Putin destacou na última sexta-feira que a Rússia não precisa usar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia. O sinal mais forte do Kremlin até o momento é de que o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial não se transformará em uma guerra nuclear. Putin também comentou que não descartava mudanças na doutrina nuclear russa, que estabelece as condições sob as quais essas armas poderiam ser usadas. Agora 6h56 e Brasil será o primeiro país no mundo a ter modo ladrão em celulares Android. O Google lançou oficialmente o modo ladrão no Android, uma novidade anunciada no Google I.O. 2024 que bloqueia a tela do celular ao detectar um roubo. O Brasil é o primeiro país a receber esse recurso, que estará em fase de teste a partir de julho para alguns usuários e foi confirmado durante o Google for Brasil 2024. A tecnologia utiliza inteligência artificial e o acelerômetro para identificar a ação de roubo e bloquear o dispositivo, que só pode ser ativado novamente com a senha. Além disso, o Google anunciou o bloqueio do dispositivo offline durante o mesmo evento, que bloqueia automaticamente a tela do smartphone caso ele fique sem acesso à internet por muito tempo, impedindo que criminosos o desconectem para evitar serem localizados. A empresa também planeja facilitar o acesso ao bloqueio de aparelho em caso de roubo, furto ou perda, permitindo que o usuário bloqueie a tela instantaneamente a partir de outro dispositivo, como um notebook, através de um rápido desafio de segurança para evitar abusos de bots e brincadeiras entre amigos. O lançamento do modo ladrão foi motivado por casos como o da gangue da bicicleta em São Paulo, onde quadrilhas roubam celulares arrancando-os das mãos das vítimas enquanto pedalam. Executivos da Google se reuniram com autoridades brasileiras, incluindo o então secretário executivo do Ministério da Justiça, para entender melhor a situação e desenvolver soluções. No entanto, a empresa admite que o recurso pode ocasionalmente bloquear a tela por engano, especialmente quando ativado em configurações sensíveis. Agora são 6h58. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.